O Internacional tem um novo reforço e ele se chama Johan Carboneiro, colombiano de 25 anos que vem desde o Racing, lá de Avejaneda. E mais, ele já está inclusive aqui em Porto Alegre fazendo exames para ser anunciado como um dos integrantes do grupo de Roger Machado para 2025. Eu tenho os valores e algumas questõezinhas de bastidor a respeito da negociação. Outra questão importante, Alexandro Bernabei está no Rio Grande do Sul e o louco pegou um carro e veio desde a Argentina para a capital dos gaúchos. E ainda, alguns bastidores que eu posso te contar a respeito do bate-papo com José Olavo Bisol, o vice-presidente do Internacional. Vamos lá? Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tem muito pra gente falar do nosso Colorado por aqui, então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, vem fazer parte desses quase 2.000 inscritos, agora nesses primeiros 15 dias já de janeiro, e vamos seguir buscando a nossa meta de 70 mil agora em 2025. Deixa aquele like também que ajuda pra caramba o trabalho, compartilha a live aqui, o conteúdo, melhor dizendo, né, para todos os teus grupos da internet, para as tuas redes, para os teus parceiros colorados, porque daí a gente vai entendendo cada vez mais como funciona o bastidor do nosso clube, beleza? Como eu disse pela parte da manhã, no início da tarde, mais ou menos 2h30, o Vozes do Gigante conversou com o José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, que falou sobre muitas coisas a respeito do mercado colorado, principalmente de que o departamento de futebol ele entende a ansiedade da torcida, mas que ainda vai aguardar alguns dias o torcedor colorado para receber seus reforços. Disse que Johan Carboneiro é, sim, né, um dos nomes, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Também falou sobre a situação de Bernabei e depois o mais legal é um bastidor sobre o depois da entrevista. E aí não com o Bisol, mas com quem a gente consegue conversar lá no CT. E ainda que o Bernabei ele espera ser, não anunciado, né, mas fechar toda essa questão aí agora ainda até o final de semana. E confirmando mesmo, né, que faltam alguns detalhezinhos. Inclusive, ele diz o seguinte, né, em um determinado momento, porque eu questiono assim, tá, mas vem cá, o empresário disse que está fechado, então quem está mentindo na parada, né? Porque ele fala abertamente, não só para mim, para o Voz do Gigante, mas para outros colegas. E aí ele diz, não, talvez se o empresário falou que está fechado, é no sentido macro, mas tem os minimozinhos que tem que ser acertados, né? E aí depois a gente conseguiu conversar com pessoas de dentro, trânsito bem considerável, né, da direção, do departamento de futebol, uma frase que eu ouvi, né, ele falou isso, né, que eu comentei com a outra pessoa também, eu falei pro Bisol ali que o empresário já estava tudo certo, e aí um cara me disse assim, mas ele já assinou? E aí, ou seja, confirma aquela informação que eu tinha trazido para vocês ontem, que faltava uma assinatura em algum documento, e essa assinatura não era do Inter. Né? E os pormenores são sim a questão do parcelamento, né, da comissão para o empresário do Bernabei, que teve sim uma atuação destacada, teve ele o protagonismo da coisa, claro que o Mazuco vai também à Escócia, mas foi toda a condução feita pelo Juan Oler, né, ou pelos irmãos Oler, empresários do Bernabei, para então o argentino de 24 anos estar como reforço do Internacional. Aliás, vamos fazer o seguinte, ó, tá aqui, ó, olha a foto do Alexandro Bernabei no carro vindo a Porto Alegre. Esse carro aí, essas fotos que vocês estão vendo, são fotos em um posto de gasolina em São Gabriel. Muitos colegas receberam também, né, até agradecer a pessoa que mandou aqui este registro, para mostrar que ele já está chegando. E também tem o Carboneiro,
que a gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho, mas o Carboneiro já está em Porto Alegre também, e eu não duvido, tá, por algumas conversas que tive lá no CT, que os dois estejam amanhã no Beira-Rio para meio que a torcida, os mais de 40 mil que já tem confirmados, possam vê-los, né, tanto o Carboneiro quanto o Bernabéu. Lembrando, amanhã, algo diferente, tá? Além de ser um amistoso, teve que comprar ingresso, todo sócio e tudo mais, vai ter a venda de bebida alcoólica dentro do estádio. Foi um pleito, não só da direção, departamento jurídico como um todo, mas toda a organização do jogo, o pessoal da operação do jogo, né? Tentando fazer junto às autoridades aí estaduais para que pudesse ser vendido bebida alcoólica nesse amistoso. E aliás, né, tem um vereador aqui de Porto Alegre, eu quero conversar com ele direitinho para entender qual é a demanda que ele vai trazer, ou que ele vai levar, melhor dizendo, para a Câmara, para que volte a vender bebida alcoólica nos estádios, né? Uma vez que foi tirado por conta de da confusão, isso e aquilo, que poderia ser um catalisador, né, para alguma confusão, alguma briga de torcida, mas a gente viu que a briga de torcida continuou independente da venda ou não dentro dos estádios, tá? Gurizada, assim, ó, o Carboneiro está em Porto Alegre já também, vai ser anunciado como reforço no Internacional. Nessa tarde estava fazendo exames médicos aqui em Porto Alegre. O Inter fecha um empréstimo de 1 ano com opção de compra. O Racing baixou o valor, lembra que era na casa dos 500 mil, eles baixaram para 350 mil dólares. E aí o Inter paga na bucha esse dinheiro. O que o Inter não conseguiu foi pegar o valor de passe fixado e também reduzir. Os caras pediram os mesmos 4 milhões, aqueles da informação inicial lá atrás. Vale lembrar, né, que eles compraram o Carboneiro junto ao Ginásia por 13.800. Então, querem recuperar o que pagaram e, claro, também, né, ganhar um dinheirinho extra em cima do colombiano de 25 anos. Vale destacar, quando surgiu a oportunidade de ele sair do Racing, ele quis muito vir, ele fez força lá na Argentina para deixar o clube. Principalmente porque lá ele não estava em alta, né? Ele acabou perdendo a titularidade, ele não é nem titular no segundo semestre em pouquíssimos jogos, tá? E até mesmo na final, né, da Copa Sul-Americana, em que o Racing vence o Cruzeiro, ele não foi também titular e óbvio, né, que mesmo que ele apareça com as fotos da taça e tudo mais, felizão e tal, ele quer a titularidade. É um cara que daqui a pouco pode botar, sim, uma sombra, de repente, no Wesley, daqui a pouco pode até jogar pelo outro lado também. Informação, inclusive, vinda do CT do Parque Gigante, ali a gente conversando sobre as características dos jogadores que estão para chegar ou que são especulados no Internacional. Então, vale bem aí a gente pegar e entender o que o Roger vai fazer com ele, a partir, claro, né, não só dos treinamentos que a gente vai conseguir ver, eu espero que a gente consiga, inclusive, mas também quando a bola rolar no Campeonato Gaúcho. Ainda estou preocupado, ainda que o Bisol tenha garantido que vai tentar, ou que o departamento de futebol como um todo, os executivos, ele coloca o nome, inclusive, né, o Mazuco e o D'Alessandro, trabalhando incansavelmente para que agora no primeiro jogo a gente tenha já algum reforço. E aí eu fico pensando o seguinte, né, o Carboneiro, por exemplo, será que já está bem fisicamente, né? Ele não tinha treinado com o Racing, né? Ele não se apresentou para o Racing, não fez pré-temporada e nada. Acho que não vai estar. Mas nas ânsias da torcida ali, até o Bisol falou sobre isso também, vai vir um zagueiro e um reserva para o Bernabéu na lateral esquerda. Oremos, né, gurizada? A gente vai falando, tá? Não te esquece que kto.bet.br é a tua casa de apostas aqui no Brasil. Melhor casa de apostas, as melhores odds, o melhor sistema, a melhor plataforma. Vai lá, entra em kto.bet.br, atualiza o teu cadastro, valida o teu login e vem te divertir, porque KTO, cada jogo é único, beleza? A gente vai se falando, galera. Um forte abraço. Tchau.